de Frente. Olá, uma ótima noite para você. Esse é o Linha de Frente, eu sou Carla Secato e ao meu lado estão Alessandro Negão, nosso colega aqui de bancada, Guilherme Amorim também, nosso colega de telão, Vitor Boaventura, nunca veio aqui ao estúdio, Vitor, já fica o convite, e estreando aqui na nossa mesa hoje, Flávio Morgenstern. É assim que fala, marketing. Isso, é ótimo. Chiquérrimo. Aqui nós debatemos política, comportamento e os assuntos mais comentados da semana e do momento. Seja bem-vindo ao Linha de Frente e a gente começa com o assunto mais comentado, Bolsonaro no Flow. Vamos começar repercutindo a entrevista muito comentada do presidente nesse podcast. Foi visto por milhares de pessoas, a conversa durou cerca de 5 horas e atingiu a marca de mais de 500 mil de espectadores simultâneos ao mesmo tempo. O ponto mais alto chegou a ter 558 mil pessoas ao vivo, quase o dobro da audiência de Lula no fim do ano passado, que deu entrevista também para outro podcast, o Podpah. Durante a transmissão ao vivo, os produtores fizeram uma pesquisa de intenção de votos com os internautas, né? Aí quase 300 mil pessoas votaram, o resultado foi Lula com 14% e Bolsonaro com 71%. Claro, ali a grande maioria eram eleitores de Bolsonaro, né? Não dá para ter isso muito como parâmetro. Mas o que vocês acharam em geral da participação do Bolsonaro no Flow? Negão, começa com você. Num determinado ponto do bate-papo, eu não chamaria nem de entrevista, porque o Flow ele é mais tranquilo, né, na abordagem com o convidado. Foi excepcional. Para mim, ali, o Bolsonaro, não digo que ele garantiu a eleição dele, mas, no mínimo, ele mostrou o quanto são mentirosas essas pesquisas que são feitas hoje em dia. Claro que a gente tem que levar em consideração que boa parte do público que assiste o Bolsonaro estava lá. Não é à toa que teve um momento em que eles fizeram uma enquete mostrando os outros candidatos, tá? Colocaram uma que tinha o Ciro Gomes, que tinha Simone Tebet. O Ciro Gomes estava na frente do Lula, entendeu? Num determinado ponto. Mas o que me estranha muito é que no dia que a gente está fazendo essa gravação aqui do programa, o Flow acabou entrando em Sheldon Ban. Para você que não sabe o que é o Sheldon Ban, é literalmente quando o YouTube meio que finge que não existe aquele vídeo. Então você tenta procurar, fazer uma busca, você acaba não achando, e para você achar o podcast, você vai ter que cavucar ali, entrar mesmo no canal do Flow, entendeu? Mas de resto, foi excepcional. Ele passou ali 4 horas e meia, mostrando todo o seu plano de governo, não, tudo como foi os seus 3 anos e meio de governo, certo? Muito criticado foi o Igor, entendeu? Por causa que estavam perguntando por que ele não estava debatendo, porque hoje em dia virou quase que uma coisa de degladiar, assim, o que eu acho muito errado. Para mim, o que o Igor fez é o que muitos jornalistas deveriam fazer, que é simplesmente fazer a pergunta, deixar o convidado responder, em cima da resposta do convidado você faz uma réplica e o convidado fala de novo. E para mim essa coisa é um bate-papo. Todos os programas deveriam estar fazendo isso, mas não. Hoje em dia, o que os jornalistas estrelas, né, os jornalistas que têm Instagram bombado, que aparecem na Choquei, entendeu? Hoje em dia, né, a Choquei é página de fofoca. Choquei, nem conheço. Os jornalistas hoje é a Contigo moderna. Ah, tá. Negão, inclusive no Twitter também, né? Isso. Mais de 60 mil hashtags ali, Bolsonaro no Flow. Exatamente. Quem quiser assistir tem que entrar no canal Flow Podcast, e aí lá aparece logo em primeiro. Mais de 10 milhões de visualizações já. Guilherme Amorim, você acha que esse é um novo método interessante de divulgação do candidato? Você entrar ali quase num bate-papo, você não tá num debate, então não tem aquela coisa de carnificina do debate, você não tá... Mas também é temerário, porque em 4 horas e meia, 5 horas, você pode falar besteira. Não tem como não falar uma besteira em 5 horas. Você acha que foi um tiro no escuro, ele poderia ter se saído mal, mas no fundo se saiu bem? Carla, eu não acho que ele se saiu bem, essa que é a verdade, né? Mas você tocou num ponto importante, é um formato novo, né? Uma mídia digital revolucionária, né? Acho que ainda vamos ver isso evoluir muito, né? 4, 5 horas é muita exposição. Eu acho que o jornalista, né, o entrevistador, ele poderia ter provocado mais debate. Isso não significa que o debate tem que ser assim, agressivo, né, que o debate tem que ser algo para destruir o candidato ou para colocá-lo em maus lençóis. Eu sempre sou a favor de um debate propositivo, né? Mas o que nós vimos ali é o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ele ser autêntico, essa que é a verdade, né? Como ele sempre foi, né? Ele pode ser acusado de muitas coisas, mas nunca
de ser uma pessoa que falseia, né? Que esconde quem ele é como uma pessoa real. E, infelizmente, nós vimos ali em muitos momentos ele repetir condutas que nós temos condenado aqui. Eu, pelo menos, tenho tido oportunidade aqui de denunciar isso. Então, teve um momento ali que ele novamente atacou as instituições republicanas, né? Então, ele faz ataques ao Poder Judiciário, ele faz ataque à Justiça Eleitoral e, novamente, faz isto sem provas. Eu considero isso sempre algo muito leviano, sobretudo nesse momento em que nós estamos em um processo eleitoral. Por que eu considero isso leviano? Porque que ele não traz algo propositivo, ele não traz algo que seja mais pacificador, no sentido do que nós vamos colocar no lugar. O que nós vamos colocar no lugar nos próximos 4 anos? Eu discordo um pouco do Negão, no sentido do que ele disse, o que ele vai fazer nos próximos anos. Não teve ali algo propositivo em termos de proposta de governo. Ele explicou o que ele fez nos últimos 3 anos. Então, mas nós estamos no momento... Ele não se propôs a dizer... Mas 4, 5 horas, Negão, nós estamos ali com uma plataforma em que ele poderia ter desenvolvido isso. Mas você imagina um político que consegue explicar o que fez em 5 horas. Mas se ele não conseguiu falar em 4, 5 horas... Vai mal. Ele detalhou. Porque geralmente ele não teve ajuda da imprensa, né? Quase nada do que ele fez no governo foi divulgado. Ele só apanhou. Aí ele aproveitou o momento para divulgar tudo que ele tinha feito, porque até então ele não consegue espaço na mídia, a não ser para ser criticado, na grande parte da imprensa. Que fica toda hora cortando ele, que era o que muita gente cobrou do Igor. Mas tudo bem, esse é o momento para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui pleiteando a reeleição. A reeleição não deixa também de ser um julgamento. Eu estou colocando meu nome à disputa. Se vocês concordaram com o que eu fiz, eu quero ser reeleito. Então tudo bem, tem aqui um balanço. Mas a partir disso, das coisas positivas, o que eu farei nos próximos 4 anos? Ele não pode deixar isso no vácuo. Ele também tem que ter a capacidade de, em 4, 5 horas, ser capaz de dizer isso. Não é possível que ele não tenha conseguido em 4, 5 horas. Porque num debate com mais 3, 4, em que tem esse ritmo de, olha, eu tenho 2 minutos para fazer a pergunta, 1 minuto para a tréplica, depois eu tenho mais 30 segundos para a resposta, eu tenho que formular tudo isso. Eu concordo. É um tempo muito diminuto para você fazer um balanço e apresentar propostas para os próximos 4 anos. Mas nós estamos falando aqui de 4, 5 horas. A minha avaliação crítica é que ele não foi capaz de fazer isso em 4, 5 horas. Então nós temos ainda outras oportunidades, porque temos aí quase 3 meses até o primeiro turno da eleição. Eu espero que isso apareça. Mais propostas, né? Você pede isso quase todo o programa, Eu só discordo do Guilherme numa coisa. Eu assisti e eu não vi ele fazer ataque a instituição nenhuma. O que eu vi foi ele fazer questionamentos. Eu reitero o que eu já falei aqui antes. Para mim, ataque é se ele chegasse e dissesse assim, ó, se não der certo isso, se vocês fizerem com essa urna aí, ao invés de fazer do meu jeito, eu vou pegar o exército e vou acabar com todos vocês. Não, aí não seria ataque. Aí não seria ataque, aí seria uma ameaça. Agora, você perguntar, você questionar, você fala assim, pô, me mostra aí o que você está fazendo aí para ver se você está fazendo direito. Então, o seu balanço, Guilherme, que não foi bom, que ele poderia ter feito propostas, né? Eu acho que o modelo do Flow é bom. Eu acho que a participação dele não foi tão positiva quanto poderia ter sido. Eu quero perguntar para o Flávio se ele concorda. Flávio Morgenstern. Eu não concordo muito com as pessoas sem ser pago por isso, né? Eu vou deixar isso aqui bem claro. Se pagar, você concorda? Como assim? Você vê que as CPIs hoje elas presumem isso, né? Já deu a real de cara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui pelo convite, por estar aqui com todos vocês. E você vê, né? A gente faz uma piada como essa, CPIs, né? Que inclusive pediram quebra de sigilo aqui da Jovem Pan, né? Uma empresa com 90 anos no mercado, é parte desse pressuposto. Ou seja, se você prefere o político A ao político B, é porque você está recebendo dinheiro. É engraçado que essas CPIs são feitas, né, por políticos de esquerda que geralmente têm jornalistas que gostam deles, exatamente por esse motivo. Eu queria me focar aqui nessa ideia de ataques às instituições. Eu sou uma pessoa que estudou linguística, que sou da área da linguagem. Eu tomo muito cuidado com estes termos que estão sendo usados no jornalismo, que eles nunca foram usados antes. De repente, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, você começou a usar fake news para tudo. No livro Inquérito do Fim do Mundo, eu escrevi exatamente isso, que se você olhar nos Google Trends, desde o comecinho ali da eleição do Trump até o final, nunca ninguém pesquisou por fake news. 3 semanas, né, 2 semanas e meia depois da eleição do Donald Trump, a mídia foi pega de surpresa e tinha que dar uma explicação. Apareceu um artigo na Atlantic, que ela serve como porta-voz do Partido Democrata, falou que existia uma empresa, uma indústria de fake news na Macedônia, um país no norte da Grécia, ao norte da Grécia, e aí, de repente, todo mundo começou a falar de fake news.
Em um dia, 24% das pesquisas do Google no mundo envolveram fake news. Quer dizer, você tem um comportamento de engenheiros sociais que criam esse comportamento para todo mundo. Agora, tudo que se fala é fake news. Agora, você ser acusado de fake news é pior do que você ser acusado de quartejamento de um inocente, assim por diante. E agora, no Brasil, nós temos esse termo da moda, ataques às instituições. Ora, quando você questiona um processo eleitoral no qual você não tem uma clareza sobre como é feita a auditoria, isso não é um ataque, mas todos usam este termo, ataque às instituições. Em primeiro lugar, você não está atacando o Tribunal Superior Eleitoral. Você pode usar, por exemplo, o termo democratização da auditoria. Porque a única forma de eu fazer parte da auditoria é tendo um diploma de engenharia do ITA, para eu conseguir entender um código-fonte ali, como funciona aquele software, assim por diante. Quer dizer, as próprias Forças Armadas que controlam a instituição que cria este negócio, ela não consegue ter isso sem pedir a lei para o Tribunal Superior Eleitoral. E quando pediram o acesso às duas últimas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, não sei por que, não liberou. Se não teve nenhum problema, eu não entendi por quê. Eu vou qualificar, então, eu não considero isso como ataque. Mas eu vou qualificar o que é o ataque às instituições. Ele disse assim, por exemplo, que os nossos ministros do STF são todos majoritariamente de esquerda. Mas isso não é um ataque, isso é um fato da vida. Isso é uma fato da vida. Mas claro que é um ataque, não é uma constatação. Claro que é um fato da vida. Os ministros, como é que... 7 ministros foram como é que nós podemos afirmar isso? Na época do governo do PT. Como é que nós podemos afirmar isso? Só ver como ele decide. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos afirmar isso. As próprias falas dos ministros o Toffoli de direita. Ele afirma Ele afirma justamente isso para desqualificar os ministros do Supremo Tribunal Federal e para desqualificar a instituição. Se isso não é um ataque ao Supremo Tribunal Federal e à instituição republicana, eu não sei mais o que é um ataque. Ser de esquerda, então, é uma vergonha? Mas não é isto, porque você não pode taxar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de esquerda, ou de direita, ou de evangélico, porque, veja, taxar, e ele... é sempre como foi apresentado. Não, a questão não é essa. A questão é que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não... A qualificação dele, se ele é evangélico, se ele é cristão, se ele é católico... É um fato da vida, tá na Wikipedia. Mas o problema é que você vai simplesmente nivelar as decisões desses ministros a partir das suas opções ou religiosas ou ideológicas, e não é por aí que você mede a instituição republicana. Quando a gente olha, por exemplo, para a Suprema Corte Americana, você sabe que na Suprema Corte Americana você tem ou indicados dos democratas ou indicados dos republicanos. Indicados dos democratas ou dos republicanos é uma coisa. Não, mas como tem indicados do PT, tem indicados do PSDB, tem indicados do presidente Bolsonaro. Como é que é o processo de indicação do ministro? Você entra na Wikipedia de cada um deles, você tá lá, fala assim, esse cara é um conservador. Esse cara, a maioria da corte é conservadora. Agora temos uma maioria progressista. O presidente indica, tem que ser confirmado pelo Senado Federal. Ah, sim. Não, que seja, mas ele é um juiz de direito e todo mundo sabe disso. Ele é um juiz de esquerda, todo mundo sabe disso. No Brasil é a mesma coisa. Mas, gente, eu preciso voltar aqui para a mesa, porque eu preciso chamar o Vitor Boaventura. Mas antes eu preciso falar com o Flávio, porque ele não respondeu. Flávio, foi bom ou não foi a participação do Bolsonaro no Flow, Pod Flow? Como um balanço geral, você nunca viu um político sendo lá muito autêntico, como o Alessandro Darquet já tinha dito. Ou seja, você não vê um político falando abertamente. Quando você compara a participação do Bolsonaro com Lula no Podpah, a gente sabe que o Lula, ele, tal como Hillary Clinton também fazia, tal como Obama também fazia, ele tem uma lista de perguntas já pré-determinada, entendeu? Exato. Não tem aquela coisa, tipo, olha, você acabou de falar do cheque da Michelle, entendeu? Sabe, uma coisa assim completamente espontânea. E espontaneidade não combina com político, porque o político ele é totalmente engessado, geralmente tem um discurso ali totalmente burocrático e pronto. E o que aconteceu ali no Flow foi justamente você ver um cara que ele mostra aquilo que a mídia acha que é um grande defeito dele, ou seja, aquelas porcarias que ele falou no passado, inclusive ele usa um termo um pouquinho mais pesado do que esse para falar, né? Ele fala isso na entrevista, e isso, na verdade, o público enxerga como uma qualidade. Exato. Isso que irrita muito. Não, eu vejo hoje em dia que pelo menos uma coisa Bolsonaro não mudou. Ele é o mesmo desde que entrou, desde antes de concorrer, e continua até agora. Isso é uma qualidade, porque muitos se moldam para conseguir continuar no poder e ele continua a mesma pessoa, gosta ou não gosta. Tem muita gente que gosta, ganhou as últimas eleições, será que ganha essa? Antes de passar para o nosso querido Vitor Boaventura, eu preciso citar, o Bolsonaro participou desse podcast Flow,
O ponto alto da entrevista foi 558.478 visualizações ao mesmo tempo. O Lula participou ano passado, no Pó Delas, né, Negão? Não Pode Pá. Pode Pá, no final do ano passado, 292 mil. E o Ciro Gomes, eu não sabia, fui pesquisar, também participou desse mesmo podcast do Bolsonaro, Podcast Flow, e teve 200 mil pessoas agora em junho. Vitor, eu posso só comentar o número Vitor, antes, né? O Flávio não quer que você seja chamado. Desculpa, Vitor. Não, é só um comentário rápido, né? Quando teve o Podpah, o Lula, ele tinha acabado, né, de sair da cadeira, ia dar a sua primeira grande entrevista, tava todo mundo, direita, esquerda, sempre todo mundo interessado em saber o que o Lula iria dizer. O Bolsonaro, ele apareceu com 2 lives do Felipe Neto simultâneas, uma live da Anitta, e não queira saber o que aconteceu nessa live pelos seus comentários, né? Se você procurar na mídia, você vai ficar extremamente chocado, e mesmo assim ele manteve esse número. Só para eu explicar aqui, ele estava contando para a gente antes de começar. Ao mesmo tempo, a Anitta e o Felipe Neto entraram numa live para meio que atrapalhar a live do presidente Bolsonaro, mas não adiantou muito. Agora eu vou pro Vitor Boaventura. Ufa, Vitor! Você tem 47 minutos para falar. Ninguém vai atrapalhar o Vitor. Mentira, brincadeira. Pode falar, Vitor. Não, pessoal, pode se interromper, vamos fazer o debate, mas estava aqui observando com atenção aí todas as falas. Em linhas gerais, eu concordo com o Guilherme, e a minha avaliação é de que a fala do presidente Bolsonaro ela é uma oportunidade perdida de trazer fatos e propostas aí importantes sobre o projeto dele para o Brasil para os próximos anos, né? Essa audiência relevante mostra que havia um grande interesse da audiência em ouvir o que o presidente Bolsonaro tinha para dizer. E, infelizmente, ele, como vocês já pontuaram, ele manteve a sua postura e mentiu, né? Mentiu por várias ocasiões e em vários momentos para os seus ouvintes, o que, pelo menos a mim, parece um ato de desrespeito. Você tem pessoas que querem ouvir você, querem saber mais sobre as suas propostas, né, para o país nos próximos anos, querem saber dos feitos do seu governo, não precisava... Vitor, você falou que ele mentiu. Você pode pontuar, por favor, aonde ele mentiu? Eu separei 3 exemplos de mentiras, mas tem outras, né? Bom, a primeira ele disse que o pessoal de Manaus aí pediu de forma atrasada por oxigênio durante a pandemia. A CPI da pandemia esclareceu que não foi exatamente isso que aconteceu e que a primeira resposta, ou seja, o avião que saiu de São Paulo em direção a Manaus com oxigênio naquele dia em que houve o chamado de urgência, foi custeado por uma empresa fornecedora, né, e não pelo governo federal. E que a resposta efetiva do governo só aconteceu no dia 6 de janeiro, sendo que a dificuldade na produção do insumo já se conhecia, a Procuradoria-Geral da República já sabia da dificuldade no fornecimento do insumo desde o dia 6 de janeiro, mas até o dia 14 não chegou ajuda por parte do governo federal. Uma outra mentira que o presidente falou, essa sim é facilmente detectável, foi que nenhum jornalista foi preso durante o regime militar, né? A Comissão Nacional da Verdade, através do relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, mostrou a perseguição de pelo menos 50 jornalistas durante a ditadura militar, né? Entre os mortos da ditadura militar, segundo a Comissão Nacional da Verdade, 114 já mapeados, 11 eram jornalistas. E, finalmente, uma última fala, que também é muito controversa, quando o presidente diz que, porque a criança é assintomática, a gente não vê criança internada por Covid. E nós sabemos que pelo menos 1.439 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 no Brasil entre os anos de 2020 e 2021, segundo o levantamento da Fiocruz. De modo que eu acredito que não precisava que o presidente desferisse mentiras e, enfim, trouxesse alegações falsas aí para essa audiência, como vocês bem pontuaram, uma audiência querida, né, dos seus eleitores. A gente ensina para as crianças na escola, né, a não mentir, né? Mentir é feio, né? Não precisava, na minha opinião, faltar com a verdade aí com os ouvintes. O Lula, inclusive, falou essa semana para a Fiesp, não foi, gente? Eu estou viajando, é tanta coisa. Nossa, eu não tenho coragem de falar, o Lula mentiu, mas você está me deixando com coragem. Olha, daqui a pouco eu vou citar vários pontos também que foram mentira.
Vamos voltar para a mesa, eu preciso respeitar todos vocês. Eu não consigo ver esses pontos como o Bolsonaro mentiu para a sua audiência. Eu vejo mais como, sei lá, um lapso. São 5 horas. Mas na verdade, não são 5 horas assim, na verdade, ó. O Negão, ele não mentiu para a sua audiência, ele mentiu para o Brasil. Essa não, é a verdade. É verdade, porque não tinha só bolsonarista ali, mas poxa, é uma conversa de 5 horas. Falando nisso, mentir pro Brasil é bem exagerado essa parte, Guilherme. Era uma audiência pequena ali, não é mentir pro Brasil. Inclusive, o Queiroga queria fazer um pronunciamento pro Brasil e foi impedido pelo Edson Fachin. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Para mim, um ponto que a gente tem que falar agora e que é muito importante também é o seguinte. Tá certo. As pesquisas dizem que o Bolsonaro perde para todo mundo. Todo mundo que fizer um segundo turno com o Bolsonaro vai perder e provavelmente o Lula ganhará até em primeiro turno. Tudo quanto é pesquisa... Tá aproximando, né? Não, é porque também depois dessa do Flow fica difícil, entendeu? A questão é... Não, mas vamos falar da pesquisa do Flow. Peraí. O Lula vai no Flow? Eu acredito que não. Enquanto estava acontecendo o podcast do Bolsonaro, a Anitta estava no... Eu nunca sei se é pod delas ou pó delas. Pod delas, entendeu? Mas a Anitta estava lá conversando sobre sua carreira e tal, todas as coisas que ela adora falar. Num determinado ponto, ela mostrou um áudio do Lula, porque ela pediu pro Lula para que ele fosse ao podcast do Pod Elas. E o Lula confirmou em áudio que vai nesse podcast. A questão é, pro Lula, é mais fácil aparecer em qualquer podcast menor do que o Flow, visto que o Flow é um dos maiores. Eu acho que ele tá empatado até com o Podpah. Se ele for no Pod Delas e não der a audiência que deu o Bolsonaro, ele tem a desculpa de dizer que o Pod Delas tem menos inscritos. Mas a questão é, se ele for ao Flow, ele tem uma meta para ser batida. E ele não pode encostar nessa meta. Porque, de acordo com as pesquisas, o Lula vence em todos os cenários. Aliás, o Bolsonaro perde também em todos os cenários. Porque quando faz o cenário mas você não acha que vai ter uma campanha forte se ele for participar desse podcast, gente? Por exemplo, da Anitta, esses artistas todos têm milhões de seguidores. Eles podem fazer a campanha que for. Mas se qualquer um da direita disser assim, gente, só não vai. É bom o Bolsonaro fazer no mesmo dia em outro. Vamos começar a lutar do mesmo jeito. Se for numa quinta, ele vai fazer, porque ele faz live toda a gente precisa falar alguma coisa sobre pesquisa, já que nós estamos no momento eleitoral e eu também não quero que a Jovem Pan leve uma multa. Eu gosto muito da Jovem Pan e a gente tem que fazer uma ressalva. Obrigada, Guilherme. Pode falar. A gente não falou nada de pesquisa. A gente tem que fazer uma ressalva. Nós estamos destacando muito essa pesquisa, né, que indicou que o presidente Bolsonaro teve 71% ali na avaliação. Não, essa daí você está confundindo a do podcast. A do Flow não é uma pesquisa geral. A do Flow é uma enquete. Então, é isso que eu queria deixar claro. A do Flow é uma enquete, não é uma pesquisa. Não conta como pesquisa. Não é uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, não atende os critérios de amostragem, de grupos específicos, não identifica qual a empresa que contratou, não fala nada a respeito dos grupos pesquisados, ou seja, é uma enquete, como o Negão acabou de dizer, daquele público que assiste. É como fazer uma enquete na USP, é óbvio que o Lula vai ganhar. É porque o Negão estava dizendo... Eu usei a palavra pesquisa. Mas é porque o Negão estava dizendo o seguinte, acho que o público em casa precisa ter bastante clareza disso. Todas as pesquisas indicam que o presidente Lula está na frente, até vai ganhar no primeiro turno. Essas são as pesquisas de verdade. Mas... Quando chega no Flow, o presidente Bolsonaro está disparado e outras indicam isso. Então, quer dizer, quando eu digo que está disparado, eu digo em relação à audiência. Perfeito. Mas no caso da enquete, tem que deixar isso claro. A enquete não Perfeito, porque as enquetes, elas têm uma outra dinâmica. E, de fato, as mídias digitais, elas ainda estão um pouco fora desse universo mais regulamentado, né, dessas pesquisas muito rígidas de opinião, que são feitas dessas formas de amostragem, com público, com grupos específicos, que aí sim, você deposita lá no Tribunal Superior Eleitoral, isso é auditado, os partidos políticos vão lá e veem, qualquer órgão vai lá e verifica. Aqui nós estamos numa coisa mais informal, né? Teve lá o podcast, tem lá o site, às vezes nós fazemos enquetes aqui no nosso YouTube, né? A gente lança alguns sims ou nãos, aí o pessoal vai lá e a nossa audiência, que é de milhões de pessoas, vão lá e
Não, e fiquem em votam paz. a favor ou Mas sim ou não, que algumas aí são empresas enquetes. de pesquisa falham, né? Claro, mas tudo isso, elas falham. Aberração nas Mas últimas pelo eleições. menos, Carla, tá tudo lá registrado e as falhas vão lá e você vai lá e denuncia a falha. Flávio, Será que a gente consegue denunciar essa falha de verdade? Porque, olha assim, eu fui pesquisar aqui rapidamente, eu vi, olha, o Yahoo dizendo que o Datafolha não previu derrota de Bolsonaro em 2018 em todos os cenários. Ao mesmo tempo, eu vejo no UOL escrito, Datafolha, Bolsonaro perde em todos os cenários no segundo turno. Ciro vence Haddad. Nessa pesquisa, estava dizendo que o Bolsonaro perderia para o Alckmin. O Alckmin terminou com 4% dos votos, absurdo. entendeu? Os erros das eleições passadas. No Rio de Janeiro foi pior ainda, com o Wilson Witzel, tinha 12%. Em terceiro lugar, exatamente. Ganhou com 47%. Manuela Dávila também não conseguiu pro segundo turno, estava em primeiríssimo no Ibope, a ponto de fazer o Ibope falir. A Dilma também é a mesma coisa para senadora então, em Minas Gerais. Então, você está dizendo o seguinte, tem problemas nas metodologias e nas amostragens. Então, né? quando você me levar diz... em conta então, quando você me diz, olha, mas está registrado e todo mundo pode pesquisar, então está registrado, todo mundo pode pesquisar no Google e ver que é um lixo. Essas pesquisas são um lixo, é isso que está registrado. Eu tô vendo que os termos estão caindo aqui, é mentiroso, é lixo, vambora, que assim a gente vai. Quando falar atacar as instituições, atacar o Datafolha, na verdade, eu estou citando o Datafolha, e o Datafolha mostrando-se um lixo, é exatamente isso. Mas você pode atacar o Datafolha à vontade. Claro, Uma coisa é atacar o Datafolha, outra coisa é você atacar instituições republicanas. Não, mas eu não acho que Poder Judiciário, como Poder Legislativo ou Poder Executivo. Isso é diferente. Desculpa, eu posso criticar sim. Por exemplo, Deltan Dallagnol foi condenado, ele é um procurador, foi condenado por excesso de gasto, que ele não tem nada a ver, por um ministro do TCU. Eu vou criticar sim. Para mim, foi totalmente equivocada essa condenação. Eu vou te dizer, Carla, a condenação foi correta. Volta com uma nova decisão do ministro Edson Fachin do TSE. Ele proibiu o pronunciamento que aconteceria em rede nacional nesta segunda-feira do ministro da Saúde. Marcelo Queiroga falaria sobre a vacinação contra a poliomielite, que está bastante atrasada no Brasil. Menos da metade das crianças foi totalmente imunizada. Mas Fachin, Edson Fachin, que atualmente é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, achou que o tema não era urgente. Ele disse que a legislação eleitoral proíbe publicidade institucional antes das eleições. Um pronunciamento sobre saúde, vacina, um caso grave, pode voltar a pólio para o Brasil. As crianças ficam paralíticas. É publicidade, é propaganda do governo? Começo com o Vitor Boaventura. Vai, Vitor. Vai lá. Me parece correta a decisão do ministro Fachin, pois o governo Bolsonaro, nessa questão epidemiológica, aparece um pouco contraditório, né? Em relação à Covid-19, havia toda essa lentidão na compra de vacinas, críticas à vacina, questionamentos sobre a efetividade das vacinas, e agora a gente vê aí no comecinho do processo eleitoral esse interesse nesse pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nesse sentido, me parece que é adequada essa decisão do ministro, que toma cuidado para preservar a rigidez das nossas eleições e garantindo que nenhuma parte vai ter mais espaços e oportunidades de falar à nação com a finalidade política. A paralisia infantil voltar ao Brasil, se ele vai ser condenado. Porque está em iminência de voltar. Inclusive, eu vi várias pesquisas da Fiocruz. O Brasil é muito atrasado para pesquisar o esgoto, para ver se o vírus está percorrendo o Brasil. Foi-se registrado nos esgotos americanos a possível volta da poliomielite, que é um vírus que já tinha sido erradicado no Brasil. Eu fui ver, metade das crianças do Brasil ainda não foi vacinada. Precisa ser em rede nacional, não pode ser num podcast. É urgente, sim, isso na minha opinião. E não é propaganda eleitoral, é o ministro da Saúde. Vai falar sobre a poliomielite. Um tio meu teve, ele não andou a vida inteira. Foi manco a vida inteira. E dá mais em crianças até 5 anos, é um caso grave. Querido Flávio, vamos lá. O que você acha que o Vitor falou? Eu acho meio perigoso nós falarmos, olha, a decisão do Fachin foi correta porque o governo Bolsonaro não sei mais o quê. Então, quer dizer, você tem uma lei que é geral e aí uma lei específica para o Bolsonaro. Então, por exemplo, já tivemos uma juíza recentemente, escreveu um artigo na Revista Oeste falando disso, que ela quis proibir a exibição da bandeira nacional. Quer dizer, o símbolo supremo da nação fala assim, olha, como o governo Bolsonaro gosta do Brasil, então não pode, porque agora eu interpreto que isso aí seja uma coisa positiva. Eu
interpreto que a gente fazer uma coisa boa contra a poliomielite seja uma coisa que vai favorecer o governo Bolsonaro. Eu interpreto, então, agora que reduzir o ICMS e o IPI seja uma coisa ruim, então agora tem que manter imposto alto, que é pra gente ferrar o cara. Eu interpreto, então, que qualquer coisa boa agora tem que ser proibida. O que é engraçado, ainda por cima, é que eu lembro do Lula, por exemplo, em 2010, na passagem ali do ano, ele fez uma mensagem de final de ano para todo mundo com a Dilma do lado. Por que ele pegou a ministra de Minas e Energia para dar uma mensagem de fim de ano? Sabe o que acontece depois de muitas idas e vindas na justiça? O PT teve que pagar 3 multas de R$5 mil, que para assim, um partido como o PT, isso é menos do que troco de pinga. E não contente com isso, o PT decidiu não pagar e deu-se por satisfeito. Então, assim, quando a gente começa a olhar para uma lei, que deveria ser uma objetividade, eu falo assim, olha, mas esse governo, ele criticou vacinas feitas a toque de caixa de última hora, então a gente vai fazer o mesmo para poliomielite, fazer o contrário agora. Então, a gente esquece a lei e aplica uma lei específica para uma pessoa, a gente aboliu a lei. E aí, quando a gente abole a lei, significa que a gente fez um ataque às instituições, que a gente acabou de destruir o sistema de leis no Brasil e virou um sistema de vontades de algumas pessoas com muito poder. Eu tenho um nome para isso que é meio complicado de se dizer, justamente porque a gente acaba sendo perseguido quando a gente cita essas coisas. Né? Eu não aceito ser perseguida por falar a verdade e por dar a minha opinião. Afinal de contas, a Constituição diz que a gente tem liberdade de expressão. Mas você justificou todo o seu pensamento. Qual é o nome? Agora eu tô curiosíssimo. Eu acho que quando a gente não tem mais lei... Olha lá, e não vai encrencar meu amigo. Quando a gente não tem mais lei. Cuidado, é advogado, hein? Quando a gente não tem mais lei, a gente tem só vontade, não fala, fica quieto, vamos lá. Num país em que deputado é preso... Antes de dar a palavra para o Guilherme Amorim, mas ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Mas acho que não podemos ser calados Antes de passar para o ministro Guilherme Amorim... Sofri um upgrade agora. Upgrade? Para mim tá mais para downgrade atualmente. Vamos lá. No Norte e Nordeste, a cobertura vacinal está ainda pior. Só 42% a 44% das crianças foram vacinadas. Gente, é paralisia para o resto da vida. É um anúncio que tem que ser feito urgente em rede nacional. E eu acho que tem que se responsabilizar o ministro Edson Fachin, do TSE, se acontecer alguma coisa. Eu acho. Mas não vai acontecer, né? E ainda pode sofrer mutação o vírus, viu? Viu, Guilherme? Se entrar de volta no Brasil, tinha sido erradicado em 1994, se voltar, pode sofrer mutação. Com você a palavra. Eu acho que é uma preocupação, Carla, muito válida. Não é? Acho que a poliomielite, o esquema vacinal brasileiro, né, levou muitos anos para erradicar isso. Acho que nós não podemos mesmo permitir. O que acontece? O período eleitoral veda, de fato, a propaganda institucional, mas não veda a veiculação de informações de interesse e utilidade pública. Me parece que a saída está justamente na divulgação de uma política pública e de informações que sejam de relevante interesse público. Então, não precisa um ministro vir a público fazer um pronunciamento em cadeia nacional. Eu acho que a saída é justamente você ter a veiculação de peças publicitárias de interesse da população, uma coisa mais inteligente, uma coisa que realmente faça a mensagem chegar à população em todo o sistema único de saúde, em todas as unidades de pronto atendimento, justamente nas UBSs que vão lá aplicar a vacina. Mas isso já estava acontecendo e não funciona. Não precisa. Eu fui levar meu filho para tomar a vacina da meningite e tinha lá, chamando a atenção das crianças para vacinarem da polio. Eu até gravei um vídeo no meu stories, no meu Instagram, não está funcionando. Por isso que ele chamou em caráter de urgência. Então, você funcionando. Tem estratégias para reforçar essa comunicação. Eu acho que a saída é por aí. Se nós temos este problema de estarmos num período eleitoral e tudo pode ser questionado por este viés, e já há uma decisão judicial dizendo que isto pode ser interpretado como um favorecimento ou uma propaganda política, dependendo do viés institucional da mensagem, porque, veja, este problema não se apresenta justamente neste último mês. Eu me lembro de que eu estou ouvindo esta questão da poliomielite tem pelo menos uns 6 meses, 1 ano. Você acha que fez isso de propósito? Mas não estou dizendo que isto foi feito de propósito, mas estou dizendo que esta questão sobre a ameaça da volta da poliomielite e de outras doenças endêmicas não é novidade. Então, quer dizer, nós temos outros mecanismos
para atacar isto e também atacar do ponto de vista da informação. Tá, você defende, então, peças publicitárias, propaganda. Zé Gotinha, tome a vacina. Não, tô falando e ninguém do Zé tá tomando. Eu defendo os dois. Eu defendo que Agora, venha o Alessandro Negão. ministro. Vai, Alessandro. Eu defendo que venha o ministro à frente em horário nobre, certo? Falar isso. Eu defendo também as peças publicitárias, como o Guilherme disse. Eu defendo o ministro vestido de Zé Gotinha. Eu também defendo essa. Então foi melhor Bolsonaro. Mas a questão aqui é o seguinte: o problema do ministro Fachin não é o fato do ministro Queiroga aparecer para falar da poliomielite. O problema é que quando ele leu o texto do ministro Queiroga, no texto ele estava fazendo menção a coisas que aconteceram na Covid, entendeu? De ações que o governo tomou. Mas não pode tirar só essa parte, Guilherme, e continuar e falar só da polio? Para mim, a questão era essa. Tira essa parte e deixa só da polio. Mas o meu problema é o seguinte. Beleza. O ministro Queiroga ia lá, ia falar da poliomielite e de tabela ia falar de ações que o Ministério da Saúde teve. E aí falaram que isso era propaganda eleitoral porque estava beneficiando o governo de alguma forma. Mas está tranquilo o pessoal que é contra o governo falar as barbaridades que falam? Tá tranquilo chamar o Bolsonaro de um monte de nomes, criar um monte de fake news? Também isso não tem problema? Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que você proíbe o ministro da Saúde de falar dos feitos do Ministério da Saúde, entendeu? Além dele falar do que ele está tentando fazer agora, que é a campanha em cima da polio, você também vai ter que proibir os outros partidos. Então os outros partidos também não vão poder citar coisas contra o governo, se a partir do momento que o próprio governo não puder falar bem dele. E nem é num caráter de como que eu vou explicar assim? Você está se referindo ao fato de, no contexto eleitoral, estarem falando que o Bolsonaro é genocida e não sei o que. Não, falar da própria. De todas as críticas que ele tem ao tempo que a gente estava em pandemia. Porque se você não pode falar de coisas que o Ministério da Saúde fez. Você também não pode falar da CPI da Covid, por exemplo. Então, mas ele tinha que morrer esse assunto para lá, pelo menos agora nesse tempo. Ele determinou que o partido político adotasse medidas contra essas incursões na campanha eleitoral. Porque mas todo mundo está falando do que está acontecendo. Então, mas ele é acusado de ser genocida, de ter sido omisso, de não ter tomado as atitudes, de ter sido contra a vacina e tal. Ele determinou, de fato, que os advogados do partido político fossem para cima desses ataques no âmbito da campanha eleitoral. Ou seja, mas nós pro vamos ministro ter esse fogo de Fachin, o vento está ventando só de um lado, não está ventando dos dois lados. Não, o ministro Fachin fez uma análise a respeito da publicidade institucional. Então, mas ele deveria fazer essa mesma análise em cima de todos os outros partidos. Então, mas essas questões vão chegar para ele, né? Vitor Boaventura. Essas questões vão chegar para ele. Aí a justiça já pisa no freio, entendeu? Pisa no acelerador em relação... Ué, não sei. Acho que na hora que chegar isso para ele vai... Vitor falou muito pouquinho. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisinha para falar. Tem, Vitor? Você foi muito econômico nessa pauta. Não, em relação a essa pauta, eu acho que realmente a decisão ela não fecha as portas para que o Ministério da Saúde promova uma política ampla de vacinação contra a poliomielite. Ela apenas fez essa restrição em relação a essa aparição pública do ministro. E me parece que nós temos que dialogar também em relação a essa questão das eleições, de saber que durante as eleições, os partidos políticos e seus advogados, em linha com o que o Guilherme estava dizendo, eles vão para uma arena ali, ou seja, eles vão questionar as ações, as atitudes de um e de outro. O ponto justamente é saber que o juiz eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai definir parâmetros a partir dos quais a campanha vai acontecer. E me parece que nessa decisão também há essa sugestão aos advogados do partido político, do presidente Bolsonaro, que também questiona essas atitudes, no sentido de dizer, olha, o que o candidato da oposição está fazendo, que está sendo considerado por eles excessivo, pode ser questionado perante a Justiça Eleitoral, que vai analisar isso, né? Nós estamos, assim, no início ainda da campanha, e esse embate ele é natural, ele é saudável, e ele é inerente ao processo eleitoral. Então, acho que a gente também deve ver esse tipo de decisão com uma relativa normalidade. Para o próximo assunto... Então, depende do lado que você está. Gente, é fato, não vai ter o que fazer. Decisões. O vento vai ventar de um lado, mas não vai ventar de outro. Veja, o que os bolsonaristas têm que ficar de olho ficar de olho no oponente. Não, o Tribunal Superior Eleitoral não é só o ministro Fachin. Nós vamos ter vários ministros ali decidindo todas essas representações que serão apresentadas. Então, mas como é que ele decide tão rápido?
É porque que estava não escrito vai, assim, ó. não vai Não, é porque participar. estava escrito assim na capa. Ô, Carla. É contra o Bolsonaro. Não. Aí, Ô, Carla, tem agora- contra o próximo, Bolsonaro é rapidinho. Agora que vai começar esse período eleitoral, as decisões são todas em 24, 48 horas, durante todo o período 16 de eleitoral. agosto, Guilherme, que Claro a gente que vai te serão. cobrar isso aí, Vai, precisa Guilherme. cobrar de A mim. gente quer você aqui Cobra da a justiça partir do dia eleitoral, 16 de cobrar de agosto. vocês. Não é, Isso aí, Flávio? Guilherme. Cobra da justiça eleitoral. Guilherme, Cobra da eu justiça. Não tem nada a ver com essa história, não. Guilherme, Só pra Guilherme. explicar. Você que é um linguista aqui, ó. Vai Tem nada a ver com essa história, não. Só para explicar, o Guilherme é especialista em direito eleitoral, né, Guilherme? Eleitoral, constitucional e Faz a outras propaganda miçangas aí. também. Eu vou cobrar de você, que eu não sou doido de cobrar do Faquin, né? Eu também Vamos não sou doido. Vocês têm medo, né? Eu não Eu tenho medo cobro de do ninguém. Guilherme. Vamos Nós para o próximo somos assunto? cidadãos, podemos cobrar das nossas instituições Sim. respostas. Por que vai você fazer fala uma toda hora, virar então, ataque. que a gente está Não, indo é contra as doido. Vai virar instituições? ataque. Não, Quando a gente diferente, critica, é a gente não está diferente. indo contra as instituições, a gente já está criticando Eu tô defendendo e a instituição perguntando. e reclamando de quem tá lá ocupando esse espaço. Mas Exatamente. isso Nós não queremos um significa- país democrático, vivemos num país democrático. É O que que a gente nós- não quer Ué. são decisões autoritárias e autocráticas. Sabe É isso que que eu estamos acho Tudo bem, dizendo. nós estamos cobrando isso, mas não estamos E não está desqualificando. adiantando, porque os pedidos de impeachment são arquivados, não vão para frente, Eu não sigo- são votados no Senado. Já tem mais de 40 pedidos de impeachment que foram derrubados. Eu sigo a- Impeachment dos, Ué, os dos- pedidos de impeachment dos são ministros legítimos. do STF. Eles estão previstos Mas na não vão pra Constituição frente, Federal. querido. Mas eu posso dar Cobra um do exemplo, Senado gente? que arquiva. Sim, Isso não é vamos problema mudar do ministro. todos, hein? Não é problema do ministro São não ter um as pedido de eleições. impeachment Eu sigo a arquivado. máxima do seguinte: pra não ter um carro preto da Federal 6 horas da manhã na cidade de Tiradentes, eu cala a cobro do boca. Guilherme. Eu cobro Vamos do lá, Guilherme. próximo assunto. O ex-procurador Deltan Dallagnol, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o ex-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, João Vicente Beraldo Romão, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a pagar R$2.800.000 como ressarcimento por passagens e diárias de membros da Força Tarefa da Lava Jato. A segunda Câmara do TCU diz que houve prejuízo aos cofres públicos, mas técnicos do tribunal já tinham recomendado arquivar o processo. Foi um julgamento a jato, super rápido, 7 segundos, para confirmar a decisão do relator Bruno Dantas. E a gente precisa lembrar que os integrantes do tribunal são indicados por políticos, né? Bruno Dantas é apadrinhado político de Renan Calheiros. Porra, Você se cada vez lembra do melhor. Renan? Cada vez E melhor essa continua, história. né? Continua lá. Estão lá todos. E quem já saiu, tinha sido preso, está voltando. E outros integrantes do tribunal teriam sido investigados pela Lava Jato. Não teriam, não. Porque eu fui no Instagram do Dallagnol, porque, claro, você tem que ouvir o que a pessoa que está sendo acusada tem para Exatamente. falar. E ele diz que ele foi condenado, nesse caso, a pagar por 4 ministros que foram delatados na Lava Jato. Estavam fazendo parte dessa banca. Entendeu? Mas fica tranquilo que tá tudo. As instituições As instituições estão E funcionando. os ministros Isso é que é políticos importante. delatados, gente, atropelaram 14 manifestações técnicas que já tinham dito que não tinha problema, que estava tudo regular. E ainda que fosse regular, não seria responsabilidade dele, ou seja, ele não é inelegível, ele não pode se tornar inelegível. E lembrando aqui que a bandeira do Deltan Dallagnol para chegar ao Congresso Nacional, que ele está concorrendo esse ano como deputado federal, é Lava Jato no Congresso. Qual é o corrupto da velha política que quer Lava Jato no Congresso? Ninguém quer. Começa com a Alessandro Negão, por favor. Não, eles não só não querem, como eles querem vingança. Esse é o nome é vingança. Deltan Dallagnol está sendo acusado de fazer alguns cabritos, vamos dizer assim, com o dinheiro público. Mas vamos fazer a conta aqui da Lava Jato. Ó. Até pedi uma cola aqui para minha esposa. Beijo, Cleide. Pedi uma cola aqui para Cleide aqui, ó. 79 fases que renderam 195 denúncias representadas, que renderam 244 ações penais, 1.921 ações de buscas e apreensões, 349 prisões preventivas e 211 temporárias. Ao todo foram denunciadas 981 pessoas. Cara, parece que isso aqui é um filme. Não parece que a gente está falando de uma coisa que aconteceu de verdade. Continua. Lava Jato aqui, ó, foram 278 acordos de colaboração e de leniência que alcançaram o compromisso dos condenados de devolver 22 bilhões com B de bola, 22 bilhões com B, viu? Não é com M, não, é com B de bola, certo? Muitos dos pagamentos aconteceram em parcelas por períodos de até 20 anos. Até agora retornaram aos cofres públicos 15. mais de 5 bilhões. Não foi 15? O que ela achou aqui foi 5 bilhões. Ah, eu tinha ouvido que tinham sido 15. E aí o Deltan é o seguinte, não, porque o Deltan, ele arrumou um tal de um apartamento lá, e aí não deu certo, porque não sei o que lá, ele vai ter que pagar.
tantos milhões. O certo era o seguinte, você acha que o Deltan fez alguma coisa errada? Vamos partir do princípio que o Deltan errou. Deltan, como a gente diz lá na cidade de Tiradentes, o Deltan moscou na missão, certo? Vamos partir desse princípio, que o Deltan moscou na missão e aí ele errou. Então o certo não era o Deltan pagar só o que ele errou? Só isso, porque o que está aparecendo é o seguinte, o que está aparecendo é que não querem que o Deltan se candidate. Sim, porque ele cai exatamente. na lei da ficha limpa por ele ter sido servidor público. É isso que tá. Lógico que o Guilherme está aqui, vai poder falar até melhor do que eu. A questão é, o Deltan, aqui pelo que parece sim que ele errou. Mas, tipo assim, olha o que esses meninos conseguiram fazer. Lógico, negão, um erro justificou outro? É claro que não. Mas, tipo assim, que tá parecendo uma tremenda perseguição ao Deltan, isso pra mim tá mais do que na cara. E essa perseguição vai acabar dando certo, viu? Porque ele vai acabar caindo na lei da ficha limpa. Ele falou, negão, que ele não tá entendendo, ele e os advogados dele, tá tentando entender como é que eles vão conseguir tornar ele inelegível, porque é totalmente ilegal fazer isso. Exato. Ele falou que mesmo ele recorreu da decisão, então não pode se tornar inelegível. E olha só, 5 instituições, o MPF, TCU, MPTCU, ANPR, JF, tinham dito que não tinha nada de irregular. Gente, é inacreditável. Vou com quem agora? Vou com o Guilherme Amorim. Guilherme. Olha só, ele de fato não se torna inelegível agora, né? O fato dele apresentar recurso suspende os efeitos dessa decisão, ele pode se candidatar, pode disputar o pleito, não tem o menor problema, mesmo depois que essa decisão no Tribunal de Contas da União eventualmente tornar os seus efeitos definitivos, ele pode judicializar a questão, ele pode levar a discussão dessa questão por Poder Judiciário. Como é que isso funciona no Tribunal de Contas da União, né? O Tribunal de Contas da União, pelo que eu pude ler também, está dizendo que a forma como a Lava Jato foi organizada no âmbito do Ministério Público foi antieconômica para os cofres públicos no âmbito do Ministério Público. Que a forma pela qual este esquema, né, eu não estou dizendo que o esquema é ilegal, mas pelo que o esquema das repartições de viagens diárias e quando você tem promotores dedicados a uma tarefa específica por um determinado tempo, eles vão acumulando vantagens e adicionais por essas tarefas específicas. Que isto teria sido organizado, não é, entre os promotores de forma a beneficiá-los de uma forma contínua. Não é? Então, é isto que o Tribunal de Contas da União está decidindo que teria sido em benefício desses que foram condenados. Eu concordo com o raciocínio que foi exposto aqui, que se isto foi considerado ilegal, eles deveriam devolver exatamente a medida daquilo que teria sido o benefício econômico para cada um deles. Porque esta é a lógica, né, normal das coisas. Olha, então, se o excesso das minhas diárias e passagens de avião e aquilo que eu tive para gastar quando viajei para várias comarcas, né, para fazer a perseguição daqueles que eu estava acusando legitimamente enquanto membro do Ministério Público, porque todos nós aqui vamos partir do pressuposto que eles estavam de boa fé na operação, fosse 600 mil. Então deveria devolver os 600 mil reais. Mas isto não é um privilégio desses acusados. O Tribunal de Contas da União age assim com todos os acusados. Eles pegam esse valor, somam em relação a toda a operação, tanto que está dito na matéria que é condenação solidária. O valor total pode ser exigido de todos eles. Condenação solidária é um belo nome. Um belo nome, né? Então, eu também acho. Servisse para alguns partidos políticos. Mas todas as pessoas que são condenadas no Tribunal de Contas da União são geralmente condenadas solidariamente, né? E isto desculpa te interromper, Guilherme, mas olha só, foram 8 diárias por mês, uma operação gigantesca. Muitos procuradores tinham que se deslocar até Curitiba para participar. Inclusive, os juízes que vão ao Carla, STF têm o mesmo valor. São 8 diárias por mês. Como o Ministério Público. E por que um procurador está sendo acusado? Então, não teria que ser a pessoa que lida com o dinheiro, a pessoa que define os valores? Então, Guilherme, isso é tipo um médico que salva o paciente, mas sem querer pisa no pé dele e ele fica com a unha encravada? Talvez, mas assim... É tipo isso, e aí ele é condenado por deixar um paciente com a unha encravada? Eu não conheço os detalhes desse processo, mas pelo que eu também pude entender, como o Ministério Público também é um órgão nacional, em cada um desses lugares... em que havia uma diligência, há um promotor ali que poderia executar essa diligência. Então não precisaria
haver o deslocamento do Deltan ou do outro procurador com esses gastos, né? A diária, a hospedagem e essas verbas acessórias. Então, quando você diz que é antieconômico, porque todos esses valores tiveram que ser empenhados para suportar essas despesas. Quando você tem naquela região um promotor que poderia chegar e fazer a audiência. Okay. É essa a lógica. E outros casos estão parados no TCU há séculos, casos de corrupção, inclusive do Petrolão, cartel, prejuízos de 18 bilhões de reais da Petrobras, estão lá parados. O do Deltan, em 3 meses, foi julgado, condenado. Bom, aí certamente tem um elemento político, né? Olha. Chegamos. Se o Ricardo Ventura estivesse aqui, ele ia falar que essa mesa faz milagre. Essa mesa faz milagre. Mas aí não precisa ser um nhonho lá do Chaves pra ter uma bola de cristal, né? Isso não é parcial? Eu não posso reclamar do ministro do TCU? Não. Pior que não. Sabe o que é pior? O cargo é vitalício, até 75 anos, salário de R$37 mil. E ele vai ficar lá, o Bruno Dantas. Quantos anos ele tem? Mais novo que eu, esse menino? Quem falou isso foi a Carla, anos. não tem nada a ver com essa história. Ele deve ter uns 45 anos. Que beleza. Vamos passar para o nosso querido Flávio Morgenstern. Na Espanha, você também tem a Corte de Contas espanhola. Lá, por exemplo, são mandatos de 8 anos, se eu não me engano. E a coisa tem um giro. Em outros lugares, tem esses mandatos também mais vitalícios. Eu estou sabendo. E porque eles fazem na Espanha, a gente tem que fazer igual. Flávio, vai lá, meu amor. O que eu acho é o seguinte, eu não vou entrar nessas discussões a respeito dos gastos, porque eu realmente não pesquisei isso. Agora, o que me chama muito a atenção, acabei de ser roteirista de um documentário chamado Crise dos Três Poderes, pela Brasil Paralelo, e a gente está falando justamente sobre essas trocas entre um poder e outro. Então, quando você diz, olha, artigo 2º da Constituição dizendo que existem poderes harmônicos e independentes entre si, essa harmonia muitas vezes é tratada como um pacto, ou seja... Olha, tem uma coisa aqui no Senado que vai ser julgada pelo STF. O STF também vai ser julgado pelo Senado. Então você vê essas mesmas pessoas com acusações, com pedido de processo de impeachment, tudo engavetado, tudo lá quietinho, paradinho. Exato. Como vocês disseram aqui, o Deltan Dallagnol, por mais que ele tenha cometido vários erros, e eu tenho muitas críticas a fazer ao Deltan Dallagnol, o que a gente vê é justamente pessoas, juízes, de um tribunal apaniguados a uma pessoa como Renan Calheiros, que parece que assim, a curiosidade é como miram, assim, exatamente, falam assim, olha, esse cara aqui, ele estava investigando o Renan Calheiros. Aí você vê que a vida de todo mundo vira um inferno. Por isso que eu tenho muito cuidado com esse negócio de falar assim, vamos ter uma lei agora contra fake news, vamos ter uma lei agora contra atos antidemocráticos, vamos perseguir o que eu estava discutindo aqui com o Guilherme no comecinho, né? Essa ideia de, ataques às instituições. Olha... Quando você critica um ato de uma pessoa dentro de uma instituição, significa que você está protegendo a instituição dessa pessoa. Por isso que eu também tenho um cuidado imenso com essas manchetes sensacionalistas que saem na mídia, falando, olha, levantaram uma plaquinha falando fora STF. Olha, o que se quer dizer quando você vê uma velhinha lá de 70 anos com camiseta da seleção levantando uma plaquinha como essa, ela está querendo dizer, olha, eu gosto do STF, mas as pessoas que estão lá, elas talvez não representem essa instituição. Só que ela não vai escrever isso no cartaz. Exatamente. Ela tem uma complexidade linguística muito menor do que de um especialista. Entendeu? Então, quando você começa a observar isso, você vê que, na verdade, esses 3 poderes no Brasil... Eles têm uma harmonia que é quase como um pacto de silêncio. Essa ideia de, poderes independentes... ela traz muitos perigos que vão falar assim, olha, a democracia está parecendo muito mais uma questão teatral. Karl Marx chamava a democracia de teatro, Tocqueville, um conservador, chamava a democracia de teatro, justamente porque toda essa divisão de poderes, ela, no final das contas, tem todo um acordo tácito ali que fica muito claro. Então você coloca lá um juiz, o juiz persegue exatamente um político coloca um juiz num tribunal, o tribunal persegue justamente quem estava investigando corrupção e esse cara agora é tratado como corrupto. Eu vou abrir uma aspas que o Deltan falou, que é o seguinte: eles se protegem por meio do foro privilegiado e do aparelhamento dos tribunais. Aparelhamento dos tribunais. Vou passar para um advogado, Vitor Boaventura. Vitor, é com você. É curioso que, na última fala do Flávio, o raciocínio dele só se aplica a esse caso
e a todos aqueles que lhes são desfavoráveis. Agora, por exemplo, a postura do Procurador-Geral da República, que absolutamente engaveta tudo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, parece uma conduta regular, né? Nós temos que ver que há sim um processo muito delicado de politização na sociedade brasileira, e isso se repercute nas instituições, né? Como a gente dizia, até o Guilherme falou, evidentemente que a decisão ela é política, mas a decisão ser política não significa que o produto da decisão, ou seja, o resultado tecnicamente dessa decisão foi inadequado. De fato, quando a gente analisa a decisão do ministro Bruno Dantas, a mensagem que fica clara, que vai ser submetida novamente ao TCU ali em grau colegiado, agora por um colegiado de juízes, é que justamente os procuradores da Lava Jato, quando estavam exercendo as suas funções, não observaram alguns princípios importantes que deveriam ter sido observados. Dizer isso não significa colocar em prova a Operação Lava Jato. E nós também não podemos fazer, na linha do que o Alessandro sugeriu, querer passar pano para o que foi eventualmente inadequado, né, que foi feito pelo procurador Deltan, pelo ex-procurador Deltan, né, na condução das suas atividades com base no resultado da Lava Jato. Ou seja, nós precisamos ter essa cautela, analisar o que foi feito. E aí alguém pode dizer, mas você está querendo então que ele fosse perfeito? Idealmente sim, quer dizer, esses excessos que foram cometidos têm que ser reparados, né? Isso não significa colocar em prova a Operação Lava Jato. Agora, se a gente for nesse raciocínio de questionar os resultados da Operação Lava Jato, é verdade sim que recursos foram devolvidos aos cofres públicos. Agora, a minha questão não é uma questão... A minha questão não é uma questão de passar pano, não, muito pelo contrário. Se o Deltan moscou, tem que se ferrar mesmo. É como a gente falou aqui, se ele moscou na missão, tem que se ferrar mesmo. O problema é que é o seguinte, eu vivi um tempo, eu tenho 42 anos, eu vivi um tempo em que político não ia preso. Eu vivi um tempo em que empresário graúdo que estava ligado com político, ele também não ia preso. Quem trouxe isso pra gente era a Lava Jato, foi a Lava Jato. Antes da Lava Jato, o Brasil viveu numa espécie de calmaria em que a gente via um absurdo atrás do outro e a gente falou, político. Político. Mas roubou não sei quanto. Político. Mas roubou não sei o que. Não existe político. A gente viveu um tempo em que a gente falava assim, cara, é impossível um político ser honesto. Cara, a gente viveu um tempo em que jamais quem vai ser preso é preto, pobre, favelado. A gente viveu esse tempo. A Lava Jato mostrou pra gente que políticos corruptos podiam ser presos, cometeu seus excessos, cometeu. E se cometeu, pau no gato, filho. Se cometeu, vai pra cima deles mesmo. Não sou contra isso, não. O meu problema é o seguinte. Hoje, em 2022, vai disputar a eleição com o Jair Bolsonaro, um homem que até outro dia estava preso. Exatamente. Ele estava preso não foi porque o Sérgio Moro resolveu prender ele. Não, ele estava preso porque o Sérgio Moro condenou, depois teve a segunda instância, depois teve a terceira, depois o pessoal do STF falou, não, é isso mesmo, filho. Tu vai ser preso. Entendeu? E depois o próprio STF falou, quer saber? Vamos mudar aqui. Quer saber? Gente, o problema é o seguinte, o que deixa de mensagem isso para os nossos filhos, para os alunos de direito da faculdade? Hoje eu vi um comentário do Piotr muito interessante sobre isso, falando assim, parece que hoje em dia muda a aula de acordo com as decisões do STF, porque está difícil se basear nesses representantes. Bom, o programa de hoje fica aqui, foi rápido. Muito obrigado pela sua companhia. Vou botar 1h30 aí. Muito obrigado pela sua participação. Deixe comentários, dá um like aí e até a próxima. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.